Nós vamos falar sobre família. E eu lembrei muito de, assim, às vezes não tem como, querido, eu tento não me ligar, mas os irmãos me perdoem se eu chorar, é porque eu lembrei muito do meu pai, sabe? Mas eu vou conseguir pregar em nome de Jesus. Essa palavra me fez lembrar muito, porque eu fiquei meditando muito sobre isso. E tudo que eu meditava, eu lembrava do posicionamento dele diante daquilo que eu meditava. A inspiração é o Espírito Santo e a palavra, mas você tem sempre uma referência na mente. E a pessoa que eu via toda hora que eu meditava nessa palavra era meu pai. Eu não chorei, mas aqui no culto, o Reginaldo começou a ministrar as canções aqui, eu falei, caramba, vou chorar na hora de pregar, nem vai dar certo. Aí o Senhor falou, Jesus falou assim comigo, qual o problema de você chorar? Se for pelo Espírito, você pode chorar até a hora de terminar a mensagem, não tem problema nenhum. O importante é você falar aquilo que eu quero que você fale. A palavra está lá em Neemias, uma história maravilhosa. Neemias foi um homem que trabalhava com o rei e viu seu povo precisava erguer os muros da cidade. E ele perguntou como é que estava. E algumas pessoas falaram para ele, olha, os muros ainda estão em ruínas. Há várias brechas, há vários buracos. E ele se entristeceu. E quando ele chegou na presença do rei, o rei percebeu uma tristeza no coração dele. Ele falou, você está triste, você não é assim? Ele falou, não, é que realmente eu estou triste, porque a minha família ela não está em segurança. Os meus amigos, o meu povo, não estão em segurança. Os muros da minha cidade estão derrubados. E eu preciso fazer alguma coisa. Como que um homem, apenas um homem, poderia restaurar o muro de uma cidade? Mas ele não se preocupou com as tarefas que ele ia ter. Ele sabia que Deus, que ele servia, ia dar estratégia para que ele influenciasse todas as famílias para restaurar aquele muro. Como é que estão os muros da sua casa? Como é que estão os muros lá? Sabe, quando nós deixamos nossos muros baixos, nós somos contra-atacados. Muitas das vezes nós queremos atacar em nome de Jesus, nós somos a geração da fé. Crie, por isso falei. E vão embora. Mas como que estão os muros da tua casa? Você tem vigiado para que você não seja contra-atacado? Para que o medo não entre? Para que a doença não entre? Ou se vier, você saber como combatê-la? Como enfrentá-la? Como é que estão os portões desses muros? Nessa época aqui, estavam tudo em ruína. E ainda tinha opositores. Quando ele falou assim, ó, vamos erguer os muros. Levantaram-se oposições, Sanbalate e Tobias. Eu quero dizer para você que sempre vai haver oposições.
Sempre vai haver oposições. E as oposições hoje, na maioria das vezes, são um sofisma que entra na sua mente, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você vai parar, dizendo que você vai morrer, dizendo que essa doença vai acabar com o seu casamento, dizendo que essa doença não tem cura. As oposições hoje são diferentes daquela época. São oposições que falam que você vai à falência, que falam que seus negócios não vão prosperar. São oposições que falam que todo mundo na sua empresa vai ser demitido, que o país está passando por um caos econômico. Essas são as oposições hoje. Jeremias capítulo 4, versículo 7. Jeremias foi depois de Esdras. Neemias, perdão. Estou com Jeremias na cabeça. Obrigado. Jeremias, é mole? A igreja está ligada, né? Com essa história. Neemias 4, 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros, que Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Isso acontece contigo? Quando você está focado em alguma coisa? Acontece de aparecer do nada, assim, de repente, uma coisa para te tirar do foco? Isso é o diabo tentando te influenciar, tentando levar a sua mente para um lugar onde você não pode deixá-la ir. É por isso que a palavra de Deus fala, Paulo fala, olha, renove sua mente. Sabe, nós só conseguimos combater isso com a palavra, com as verdades. Então disse Judá, o 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos arquetadores e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, senão verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, olha a estratégia, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Suas famílias. Fala comigo, suas famílias. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Você sempre vai ouvir uma palavra de Deus dizendo o seguinte: não temas. Que é a primeira coisa que vem quando você pensa o seguinte. Por exemplo, vamos comprar uma casa, amor. Vamos comprar uma casa. Vamos olhar os prós.
não trabalho com carteira assinada, os prós. Ganho 4 mil reais, você ganha 2 mil reais. Bom. Juntando nossa renda dá 6 mil reais. Os contra, não trabalho com carteira assinada. O banco não vai liberar. A lista era duas coisas boas. A lista ruim. O banco não vai liberar. Olha só, a economia agora só está liberando, a Caixa só está liberando 50% do financiamento. Temos que ter 50% para dar de entrada. E começa a vir as coisas ruins. Começa a vir as coisas ruins. Ou seja, nós somos tendenciosos a tudo de ruim ser maior do que de bom. Quando você para analisar a sua vida, você começa a analisar e ver que os contras são sempre maiores do que os prós. Então sempre vai ter uma palavra escrita na Bíblia para você assim, ó, não temas. Você luta contra a sua mente. O diabo não tem autoridade nenhuma sobre a sua vida. Nenhum. Mas a sua mente te leva a lugares terríveis. Que você mesmo cria situações. Estou falando isso com propriedade, tá? Você cria situações, momentos, lugares que você acha que você não vai conseguir. Então Deus fala para eles, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, palavras de Neemias para aquele povo. Grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Lembrai do Senhor, e pelejai-vos pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas casas. Ou seja, pelejai pelas vossas famílias. Não é tempo de entregar os pontos. Deus te levantou para que você levante sua cabeça e diga, eu vou guerrear a favor da minha família, porque eu sou sacerdote da minha casa. E você como mulher, você é ajudadora. Tudo estava para ser o contrário daquilo que Neemias via. Mas existia uma palavra. Ele cria no Deus que poderia dar, aleluia, a vitória sobre os seus inimigos. E aonde está a igreja que crê no Deus que dá a vitória sobre os seus inimigos? E é nessa vibe aí que você tem que ir. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro. Cada um com a sua obra. Cada um aqui tem a sua responsabilidade com a sua família. A sua família não é responsabilidade minha. A família que Deus liberou sobre a sua vida, os seus filhos, a sua esposa, os seus irmãos, são responsabilidade sua. E Deus vai te dar estratégias para que você guerreie com as armas espirituais. Porque nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. E as armas espirituais estão liberadas para a sua vida. Abre lá em Efésios 6.
Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Versículo 10 fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, ou armadilhas. Quantos já viram uma armadilha aqui? Eu nunca vi. Só em filme. E normalmente a armadilha fica camuflada. Interessante. Interessante. Você não consegue perceber quando é que vai vir a situação ruim, o dia mau na sua vida. Mas só que eu quero que você entenda o seguinte nessa palavra, nessa mensagem de hoje. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses são nossos inimigos de hoje. Sambalat e Tobias passaram, simbolizam isso aqui. Eles simbolizam isso aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Na verdade, essa armadura aqui, você não vai pedir para Deus. Essa armadura aqui já está em você. Essa armadura aqui já existe em você. Porque quando você aceitou Jesus, isso aqui é matéria aliança de sangue. Quem está estudando no curso vai ter isso. Jesus troca a sua veste contigo. Assim como Jonatas trocou a veste com Davi e fez Davi agora ser merecedor de sentar ao trono, de poder sentar ao trono. Se Jonatas não fizesse isso com Davi, Davi não podia sentar no trono. Mas aquilo ali simbolizava uma aliança entre irmãos. Assim Jesus fez comigo e contigo. Quando você aceitou Jesus, Ele colocou as suas vestes em você. O capacete da salvação. O escudo da fé. Aquilo que Jesus vestia, Ele te deu. E agora você se torna filho. E agora você vai fazer uma analogia, uma reflexão entre o muro daquela época de Neemias e o muro da sua vida. Como que está? Como estão os seus muros? Se estão baixos, você e sua família tem autoridade no nome de Jesus para dobrar os seus joelhos. Começa hoje. Orar junto. No mesmo propósito. Isso quebra todo gelo. Isso joga por terra toda a amargura, toda a dificuldade. Quando você ora junto, as barreiras são quebradas e os muros são levantados. Quantos casais
não conseguem orar juntos. Às vezes, porque tem vergonha. Não, por exemplo, a minha esposa, para ela é muito difícil de orar comigo, porque, não, meu marido é pastor, ele prega, não existe isso. Se ela dobrar o joelho e falar assim, Senhor, muito obrigado pelo meu relacionamento com meu esposo, e às vezes eu faço assim, impõe as mãos sobre a minha cabeça, amor. Ela, mas por quê? Eu falei, porque o Espírito Santo de Deus está mandando. Não tem porquê. Ah, mas você tem um título? Não tem títulos. O que tem é a sua sinceridade. O que faz toda a diferença para Deus, querido, é como que você está lutando contra os seus inimigos. Você está lutando com as armas espirituais ou está tentando lutar com a sua mente, o seu intelecto? Nessa noite, o Senhor quer levantar famílias aqui, erguer famílias, ao ponto de colocar os muros restabelecidos, como esses muros foram restabelecidos. Vamos voltar para Neemias. 16 fala assim, e sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos, e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e o que carregavam cada um, com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Então eles estavam ligados em quem? No inimigo que podia a qualquer momento entrar e invadir o muro. E muitas das vezes nós somos pegos despercebidos porque não estamos com as armas nas mãos. Estamos viajando pelo Facebook, pelo WhatsApp. E as armas estão dentro de você. Tudo que você precisa para vencer, ter uma família estabelecida dentro do reino de Deus, está dentro de você. E por que você não libera isso? Por que você está esperando pela sua esposa? E por que você está esperando pelo seu esposo? Porque vocês não se unem num só propósito e falam, a partir de hoje, nós somos uma coluna, uma só carne, e vamos vencer. Vamos erguer esse muro. O meu muro está em construção, querido. Sabe, eu não cheguei à perfeição. Preciso melhorar muito. Pergunta à minha esposa. Mas uma coisa eu sei. Eu quero melhorar. E quando eu conversava isso com meu pai, que era a única pessoa que eu falava sobre relacionamento. Eu não conseguia falar mais com ninguém sobre esposa. Era só com ele. Por isso eu lembrei muito dele. Ele falava assim para mim. Não tem como andar dois se um não tiver em concordância. Essa era a palavra dele para mim. Concordância. Sabe que muitos casamentos, muitas famílias estão sendo arruinadas porque não conseguem concordar entre si. E a concordância, querido, não é você ter a sua razão e ponto final. A concordância é vocês entrarem num comum acordo sobre algo que vocês precisam. Ainda que um tenha que falar assim, não, você está certo e eu estou errado. Mas viver isso é difícil. Viver isso é difícil.
Só que Deus te deu armas suficientes para fazer com que os muros da sua casa não estejam mais em ruínas. Se tem alguém aqui nessa noite que por acaso está passando por essa dificuldade na sua vida, no seu relacionamento conjugal, por causa de uma doença, por causa de um desemprego, seja lá o inimigo que for que você esteja enfrentando, existe armas suficientes para você vencer isso. E nessa noite Deus coloca essas armas nas tuas mãos mais uma vez e fala: filho meu, desperta-te. Eu coloquei uma ajudadora do teu lado para que você vença. Eu coloquei um ajudador do teu lado para que vocês vençam. Para que vocês caminhem, para que vocês andem, para que vocês progridem. Mas para isso vocês precisam fazer algo. Orar juntos. Chorar juntos. Rir juntos. Se alegrar juntos. Vigiar. E estar com as armas nas mãos, esperando o inimigo. Efésios 10, tem uma versão que fala assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Portanto, ou seja, não tem mais volta. Você está inserido numa guerra espiritual. E essa guerra você não consegue ver os seus inimigos com os olhos carnais. Você não luta com as armas carnais. Você só vai vencer seu inimigo com as armas espirituais. Estou fazendo uma analogia entre Neemias e Efésios 6, capítulo 10, versículo 10. As armas espirituais estão disponíveis a qualquer um. Eu falei aqui, quando você aceita Jesus, Deus troca as suas vestes. E sobre a sua vida hoje, existe o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão do Espírito Santo, que é o equilíbrio para todas as coisas. Porque naquela época, quando o soldado se vestia, o que acontece? Paulo, quando faz essa comparação dessa armadura, ele compara com um soldado da época romana. O seu escudo era maior do que eles, tinham 1,75 m entre 1,80 m, e o escudo tinha 2 metros, para proteger das lanças. Então o seu escudo, qual o tamanho do escudo que você está lutando contra os seus inimigos? É o escudo que a Bíblia fala que você tem, que te protege, ou é o escudo do tamanho de uma tampinha de goiabada? Que você fica assim, assim. Você recebeu um escudo que te protege de todos os lados inflamados do inimigo. A couraça da justiça que te faz justificado pelo sangue do Cordeiro. O capacete da salvação, que é a esperança que você tem. Todos os dias você lembra que você vai morar com Cristo. E o cinturão, que é o Espírito Santo, o Espírito do equilíbrio. Que é exatamente porque aqueles homens se enchiam com a couraça que era pesada, o capacete que era pesado, a espada que era pesada. E se eles não tivessem um cinturão para se amarrar, eles ficavam desequilibrados. E Deus não chamou uma família para ficar desequilibrada em nenhuma área, principalmente na área financeira, onde mais é atacada. Deus te deu o espírito de equilíbrio para você usar. Esse muro estiver baixo, eu libero uma palavra nessa noite para você. Esse muro está se erguendo nessa noite, pelo poder da palavra de Deus. Não tem dificuldade financeira que vai parar o povo de Deus. Em nome de Jesus, eu libero isso sobre a sua vida.
Você é mais do que vencedor, querido. Nós somos mais do que vencedores. E com essas armas nós podemos lutar contra os inimigos. Você não está desprovido mais de nada. Muito pelo contrário, você está provido. Deus te deu. Agora lute. Interessante é que nesse capítulo 4, no versículo 14, ele fala assim: olhei e levantei-me. Sabe, muitas das vezes nós olhamos e continuamos sentados ou deitados e falando: ó céu, ó vida, ó azar. Ou então com a síndrome da Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Mas Deus está falando para ela assim: olha os seus muros e levante-se. Levante-se. E ele continua falando assim: levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo. Ele liberou a palavra. Ele viu a situação pegando para o lado deles, mas ele falou assim: não, eu não posso me calar. Eu não deixei o palácio do rei para vir agora e morrer. Muito pelo contrário. Existe um Deus desse povo, que era o Deus dos judeus. Aleluia! Que tinha livrado os judeus da morte várias vezes. E mais uma vez iria livrar dos seus inimigos. E esse mesmo Deus é o Deus que te livra das mortes todos os dias. E diz para você: você não vai morrer. Em nome de Jesus. Não é tempo de você pensar que você vai parar por causa de uma doença, por causa de um desemprego, seja lá o que for, o inimigo que tenta te parar. Você não vai ficar parado, você vai levantar e vai dizer: aleluia, vai liberar aquilo que está dentro de você. E ele liberou, ele falou assim: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Quando você lembra do Senhor, que na verdade é a palavra de Deus, isso te dá forças. Quando o Fabiano, eu soube que as filhas do Fabiano estavam terrivelmente enferma, eu olhei e falei assim: o que eu posso fazer? A minha mente tentando me parar. Mas eu recebi uma palavra de Deus, falava que na área que eu mais fui confrontado, que foi na área da doença, seria a área que eu mais iria fluir. E eu lembrei dessa palavra, e eu falei assim: eu vou, não em meu nome, não na minha força, mas no nome de Jesus. Eu vou chegar naquele hospital, e aquela menina vai andar, em nome de Jesus. Quando você lembra da palavra, quando você lembra do seu Deus, você se levanta com força, com autoridade para guerrear, querido. E ele fala aqui, ó: lembrei-vos do Senhor, grande e terrível. E ele fala: e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Deus manda dizer nessa noite: não é tempo de parar de pelejar pela sua família. Mas o Senhor não conhece o meu irmão. Ele é um viciado em crack. Ele é um viciado em cocaína. Não interessa. Peleja por ele. Ore por ele. Pregue a palavra para ele. Libera. Você não conhece o meu pai, ele é viciado há muitos anos. Você não conhece a minha mãe, pastor, por isso você fala isso. Você foi criado num berço evangélico. Não interessa. Não é tempo de parar de pelejar a favor da sua família. Pastor, meus negócios não andam bem. Deixa eu te falar uma coisa.
lembra do seu Senhor. Lembrar do Senhor, quando tudo está bem, é mole. Eu lembro que eu não conseguia levantar da cama. Os muros da minha casa estavam muito baixos. E os inimigos vieram por todas as partes. Invadiram a minha mente. E eu ficava, Senhor, o que eu faço? Eu só quero ficar deitado, não quero levantar. Eu tenho 2 filhos ainda para criar, Senhor. Tenho esposa. Eu não posso ficar assim, Deus. Eu tenho uma igreja para dirigir. Como é que vai ficar a minha vida? Qual o caminho tomar? E Deus me deu essa palavra. Da armadura de Deus. E o pregador pregava. Orai em todo tempo. Orai em todo tempo. E ele falava assim, eu lembro até como se fosse agora, adoração como arma de ataque, como arma de defesa. Quando já ouviram essa mensagem? Eu nunca tinha ouvido aquilo. E ele falava, ministro de Deus, ministro do Brasil. Eu falei, sou eu. Levanta a sua cabeça. Você não vai morrer, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em você. E aquilo começou a tomar uma proporção dentro do meu coração. Aquilo que se tornou uma realidade dentro de mim. E ele, quando ele leu aquele versículo que fala, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Ele fala, orar no Espírito é orar em línguas. Quem ora em línguas, edifica a si mesmo. E eu estava fraco, edificar é fortalecer, rebustecer. Eu estava fraco, meus muros estavam baixos. De repente você entrou aqui nessa noite assim. Cheio de medo. Cheio de neuroses. Isso está afligindo o seu casamento. Isso está afligindo sua família. Mas ele falou assim, orar em línguas. Porque quem ora em línguas, edifica a si mesmo. E eu comecei a dobrar meu joelho ali. E quase não saía as palavras. Mas quando eu fui ver, eu fiquei 1 hora de joelho dobrado. 2 horas, 3 horas, 4 horas. E estava dando quase a hora de buscar meus filhos e minha esposa no colégio. Eu falei assim, eu não quero sair daqui. Porque aquilo estava me fortalecendo de uma maneira que aqueles medos, aqueles pensamentos negativos, aquilo que estava me amedrontando, tentando me parar, estava saindo de mim. E eu comecei a orar em línguas, 4 horas orando em línguas. E eu posso dizer uma coisa, que eu nunca mais fui o mesmo. E aí o Espírito falou assim, pode parar. Agora levanta e sai. Eu tinha medo até de sair para buscar meus filhos, dirigir. Eu estava com medo de dirigir. Você vai ver o que eu fiz através
dessa tarde dentro de você. E eu levantei os meus muros. E quando eu fui buscar a minha esposa e meus filhos, eu já estava diferente. Eu já estava sorrindo. Onde há muito tempo eu não sorria. Deus manda você sorrir, querido. Porque a alegria do Senhor é a tua força. Neemias fala sobre isso. A alegria do Senhor é a tua força. Não é tempo de parar. Mais uma vez eu digo, não é tempo de parar. Quando vier a doença, quando vier a dificuldade, quando vier o que for, você está provido de todas as armas celestiais para guerrear o inimigo que for. E nessa noite, Deus libera algo para a sua igreja. Vamos restabelecer os muros que estão derrubados. Você sabe qual é o seu muro. Você sabe onde está a sua fraqueza. Eu não preciso aqui ficar citando. Cada um sabe aonde tem que melhorar. Se é na oração em comum, se é no jejum em comum, se é na leitura da palavra em comum, se é buscar a Deus na leitura da palavra junto com a tua esposa, junto com a tua família. O Senhor manda te dizer uma coisa. Não é tempo de entregar os pontos, mas pelo contrário, é tempo de se erguer a cabeça e dizer, eu posso, e eu vou vencer pela minha família. Quantos aqui estão dispostos a lutar pela sua família? Deus capacitou cada um aqui para lutar pela sua família. Deus capacitou cada um aqui para lutar pela sua família. Ah, mas a minha filha está desviada, pastor. Os meus filhos estão desviados. Os meus filhos não... Calma. Não é tempo de parar. Mas eu já oro há 20 anos. Continua orando. Eu fiquei desviado por 4 anos. Meu pai todo dia, quando eu chegava embriagado em casa, ele ia lá, colocava a mão na minha cabeça e falava, ser tu uma benção. Profetizou. Tuas palavras têm muito poder, querido, sobre a influência na tua casa. Ele nem sabia que eu ia pregar a palavra de Deus. Não sabia. Mas ele sabia que eu ia ser uma bênção. Não sei se seu filho vai ser um pregador. Não sei se vai ser cantor. Mas quando você estiver orando por eles, fala assim, você é uma bênção, meu filho. Quando o seu esposo chegar embriagado em casa, fala assim, faz o prato dele, coloca a comida e fala, eu te amo. Você é uma bênção na minha vida. Isso é lutar e erguer os muros da tua casa. Você foi chamado para isso. E sabe o que aconteceu? Neemias, junto com todas as famílias, conseguiram arrumar toda a muralha. Cada um fazendo o seu pedaço. O que eu quero dizer com isso? A igreja do Senhor é uma continuação daquilo que você é em casa. Se seus muros estiverem altos, a nossa igreja estará com os muros altos. É simples assim. Família estruturada,
igreja vencedora. E o que Deus quer é que a sua família seja uma base na sua vizinhança, onde você mora. As pessoas queiram bater na sua casa, bater no seu muro e falar: vocês podem orar por mim? Vocês podem orar pelo meu filho que está enfermo? Vocês podem orar por uma pessoa que está endemoniada? Cada um aqui tem as suas responsabilidades. E Neemias passou isso para o povo. Cada um cuida do seu pedaço. Não fica pesado para ninguém, fica. Não coloque a sua expectativa nos pastores. O Espírito Santo de Deus te ungiu para fazer essa obra também. Você foi chamado para ser um vencedor na sua casa. De repente você se desviou por algum motivo. Eu quero dizer que o Espírito Santo está esperando você tomar uma posição, porque você também está inserido nesse plano. Deus tem uma família para você. Deus tem um lar para você. Pessoas que te amam. Pessoas que querem o teu bem. Pessoas que querem ver você vencedor. Você vencedora. Sabe qual é a pessoa que mais te ama na tua vida? Depois de Deus, é a pessoa que cuida de você. Seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó. Essas pessoas querem o teu bem. Por isso elas falam: não vai por ali, não vai por aqui. Tenha cuidado com isso, tenha cuidado com aquilo. Isso também é erguer os muros. Lembrar dos conselhos do pai é como um colar no nosso pescoço. Colar de brilhantes. E Deus nessa noite está liberando esse colar sobre a sua vida. Que você lembre dos conselhos do teu pai e da tua mãe. Para que você não se frustre. Não caia nas mãos de pessoas ímpias, onde vão te levar a ruínas. Eu quero liberar uma palavra profética para a igreja nessa noite. Feche seus olhos. Onde estiver os muros baixos, você e a sua casa vai levantar esse muro para a glória de Deus. E nenhum inimigo poderá invadir a sua casa. E eu falo para você que está desempregado e por esse motivo o inimigo tem tentado entrar na tua casa. Hoje a porta se abre para você. Em nome de Jesus. Deus está te dando estratégias para que você vença essa dificuldade. Você que está passando por alguma enfermidade no seu lar, eu quero liberar uma palavra profética para você. Deus está te curando hoje, ainda que seja enfermidade da alma ou doença do corpo. Nenhum medo mais vai chegar à sua mente para tentar te parar. Porque você está protegido com o capacete da salvação. E junto com a tua esposa, e junto com a tua família, você vai erguer esse muro. E quando o inimigo vier, você vai estar apto para enfrentá-lo, para guerrear,
com as armas celestiais que Cristo Jesus já te deu. Não existe nada melhor do que ter compromisso com Deus. Que essa palavra permaneça no teu coração todos os dias da sua vida. Não é tempo de entregar os pontos. De cada machurianda lá machei de cai. Do coda machurianda lá machei de cai. Deus está falando com algumas pessoas aqui, alguns chefes de famílias, que por alguns motivos têm tentado, desanimado. Não sai mais palavra de vida da tua boca. O diabo tem tentado parar a sua vida, a sua família, paralisar o seu relacionamento. Mas essa noite é uma noite de libertação, para que você saia da onde você está, levante a sua cabeça e lembre-se do seu Deus. Deus não quer te ver mais chorando. Deus quer ver você falando aquilo que Ele tem para você. E o que Ele tem para você é maior do que o mundo, que a influência do diabo tem colocado na sua mente. Tudo que Satanás está falando na sua mente é mentira, são sofisma. E Deus nessa noite coloca palavras de vida, palavras que curam, palavras que levantam. Deus está restituindo casamentos aqui nessa noite. Eu creio nisso, Deus. Deus é o Deus que restitui. Restituindo casamentos não de pessoas que se separaram, não. De pessoas que ainda moram juntos, mas que não vivem uma vida de casado como Deus quer que você viva. Essa é uma noite de libertação. Se o seu casamento está bom, pode melhorar mais ainda. Se a sua família está boa, ela pode ser melhor ainda. Eu vejo aqui filhos e filhas dos servos de Deus sentados juntamente com vocês, adorando ao Senhor. Eu falo isso embaixo de uma unção profética nesse lugar. Não falo isso para te comover não, tá? Porque eu não preciso. Eu sou bem sincero nas minhas ministrações. Não preciso te emocionar. Eu falo isso embaixo de uma autoridade, embaixo de um mover profético que está nesse lugar. E Deus te trouxe aqui para te salvar. E Deus te trouxe aqui para te dar mais uma oportunidade de voltar para Ele e andar novamente com Ele. Porque o mundo não tem nada para te oferecer, mas Deus tem o melhor para a sua vida. Filhos e filhas dos servos de Deus que estão nesse lugar, estarão aqui sentados com vocês, adorando o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que nós vamos erguer os muros, consertar os portões das nossas casas, junto com nossas esposas e nossas famílias. Não existe nada perdido para você. Não existe nada perdido para você.
Não existe nada perdido para você. Neemias estava esperando os seus inimigos. Com uma mão ele trabalhava, e com a outra mão ele estava armado. O Senhor manda você continuar trabalhando e continuar com a arma na mão, com a espada para guerrear. Quando vier o inimigo, você vai desembanhar a espada e vai lutar e pelejar pelos seus filhos, pelejar pela sua esposa, pelejar pelo seu esposo. Guerreie o Senhor, guerreie com o Senhor, guerreie com o Senhor, guerreie com o Senhor. Ele está à sua frente, Ele vai à sua frente, Ele é o seu escudo, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente na angústia. O Senhor não te desampara, o Senhor está contigo todos os dias. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor anda contigo, Ele te carrega no colo, Ele está contigo todos os dias. Existe uma unção nesse lugar. Uma unção que vai curar as feridas. Existem pessoas aqui que precisam se consertar com o Senhor, precisam voltar aos caminhos do Senhor. Onde está a primeira vida que quer aceitar Jesus? Que quer consertar o seu muro hoje? Fala assim: Senhor, eu preciso consertar o meu muro. Os meus muros estão baixos, estão em ruínas. Eu quero consertar o meu muro. Deus vai entrar na sua vida e vai te moldar, reestruturar tudo aquilo que foi derrubado. É noite de conserto. Onde está a primeira vida para o Senhor? Nós temos a primeira vida. Você que se desviou por algum motivo e quer renovar a sua aliança, onde está você? Deus te chama nessa noite.